Como multiplicar o seu vocabulário usando a palavra how? Bom, pessoal, a palavra how, ela vai ser bastante útil para a gente fazer perguntas. E a primeira forma que eu quero mostrar para vocês como utilizar essa palavra é através de chunks. O que são chunks, pessoal? Chunks são blocos de palavras que funcionam juntas. Aqui eu vou usar a chunk how was e a partir dessa chunk a gente vai conseguir montar várias outras perguntas. Então eu poderia dizer, por exemplo, how was your day? How was your work? How was the school? How was the test? How was the film? How was the weekend? How was the trip? Então, a partir desse início, pessoal, how was, a gente pode complementar com várias outras palavras e a partir disso a gente pode fazer milhares de perguntas. Nesse contexto, a palavra how tem o sentido de como, que eu acredito que é o significado mais amplamente conhecido. Mas a gente não precisa usar essa palavra somente com o sentido de como. A gente pode colocar essa palavra no início de outras perguntas também. E se a gente adicionar uma segunda palavra perto do how, o sentido dele pode mudar. Então, por exemplo, quando a gente pergunta a idade de alguém, how old are you? A gente está acrescentando a palavra old perto do how e a partir desse momento a gente quer saber a idade. Nesse ponto, o how não significa mais como, aqui ele significa quantos anos você tem. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, pessoal, a gente também poderia dizer que isso significa quão velho você é. Só que, claro, em português isso aqui não ficaria nem um pouco natural. Então, na maioria das vezes que a gente tem essa pergunta, how old are you? A gente acaba traduzindo como quantos anos você tem. O mais legal, pessoal, é que partindo dessa lógica, a gente pode adicionar várias outras palavras ao how. Então, por exemplo, se vocês quiserem perguntar o preço de alguma coisa, how much was your cell phone? Por exemplo, quanto custou o seu celular? How much is this t-shirt? Quanto é essa camiseta? How much was this microphone? Quanto é esse microfone? Agora, pessoal, claro, todos os exemplos que eu estou usando aqui com how much é para perguntar sobre preço. Não necessariamente a gente precisa usar o how much somente para falar sobre preço, tá legal? A gente pode usá-lo para fazer perguntas sobre coisas incontáveis no geral. Eu não vou entrar nesse mérito do que é contável, do que é incontável nesse vídeo. Aqui é só um adendo para que vocês entendam que o how much ele não está somente relacionado a preço. Só para dar um exemplo para vocês, eu poderia perguntar how much water do you need? Quanta água você precisa? Então aqui a gente está usando how much porque a palavra água é uma palavra que a gente considera incontável. Agora, se a gente quiser perguntar sobre coisas contáveis, a gente pode substituir a palavra much pela palavra many. Então eu poderia dizer, por exemplo, how many students are there in the classroom? How many teachers do you have? How many chairs do you need? Voltando a falar um pouquinho do how much, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai usar o how much toda vez que a gente estiver falando sobre algo incontável. E um outro exemplo que veio aqui na minha cabeça é how much money do you need? Porque eu falei do chairs, how many chairs do you need? Eu poderia muito bem dizer how much money do you need? Também, porque money é uma palavra que a gente vai considerar incontável, então quanto dinheiro você precisa, a gente vai usar o how much. Essencialmente, pessoal, tanto how much quanto how many significam a mesma coisa se a gente for traduzir para o português. A única diferença entre eles é que gramaticalmente a gente vai usar um para coisas contáveis, que vai ser o many, e o much, que vai ser para coisas incontáveis. E claro, a gente pode usar o how junto com os dois. Uma outra possibilidade de pergunta que a gente consegue usar com how é o how often. Aqui, pessoal, eu quero saber a frequência com a qual algo é realizado. Então, por exemplo, how often do you go to the gym? How often do you watch Netflix? How often do you study English? How often do you speak Spanish? Em todos esses casos aqui, o sentido que eu posso atribuir é com que frequência. Claro, se aqui eu quero saber sobre frequência, na resposta a gente pode dar uma estimativa com a qual aquilo acontece. Então, por exemplo, once a week, twice a week, once a month, every day. Ou seja, aqui a gente pode usar alguns advérbios de frequência. Também não vou falar sobre advérbios de frequência aqui no vídeo, é só para que vocês tenham uma ideia da resposta que a gente pode dar. Um outro exemplo que eu também consigo usar a palavra how, pessoal, é para perguntar sobre a duração de alguma coisa. Nesse caso, a palavra que a gente vai adicionar ao lado de how seria o long.
How long does your English class take? Quanto tempo leva a sua aula de inglês ou quanto tempo dura a sua aula de inglês? Um outro exemplo que eu também poderia dar, pessoal, usando o how long como referência. How long is your lunch break? Ou how long do you spend at the gym? Então, lembrem, toda vez que vocês quiserem perguntar sobre a duração de algo, how long. Agora, pessoal, se vocês quiserem perguntar sobre a distância de alguma coisa, a gente pode usar a palavra far. Então, por exemplo, how far is the airport? Quão longe, em tradução livre, seria quão longe é o aeroporto. How far is your house from here? Quão longe é a sua casa daqui? How far is your work? O quão longe é o seu trabalho? É claro, pessoal, que aqui eu tô dando uma tradução bem ruinzinha em português, ninguém fala dessa forma, mas aqui só para que vocês entendam que toda vez que a gente quiser perguntar sobre distância, a gente vai usar o how far. E uma outra possibilidade que a gente tem, é claro, aqui eu tô trazendo, pessoal, só algumas possibilidades, tá legal? A gente tem várias outras possibilidades. A gente pode colocar o how junto de quase qualquer outra palavra para perguntar o quão aquela coisa é. Então, por exemplo, eu poderia dizer how big is your house? How expensive was this purse? O quão caro foi essa bolsa? Enfim, aqui eu tô colocando alguns adjetivos para vocês verem que o how realmente é muito amplo e a gente consegue fazer centenas de perguntas usando ele como referência. Bom, pessoal, o último exemplo de how que eu quero trazer aqui para vocês é o how about. Nesse caso aqui, em tradução livre, seria algo como que tal, o que é bastante comum em inglês, tá legal? Então eu poderia dizer, por exemplo, how about a coffee? Que tal um café? How about going out tonight? Aqui, se vocês separarem, o próximo verbo que eu tenho depois do about, ele tá com esse ing. Isso é um padrão que vai acontecer, pessoal, toda vez que a gente quiser colocar um verbo depois dessa primeira expressão, sendo bastante técnica aqui. Isso vai acontecer porque about é algo que a gente vai chamar de preposição e depois de preposições, normalmente a gente precisa colocar verbos dessa forma, com esse ing. Não é sempre que isso acontece, mas é na grande maioria das vezes, tá legal? Um outro exemplo que eu poderia dar aqui para vocês, how about ordering a pizza tonight? Então, que tal pedir uma pizza hoje à noite? Aqui, como vocês podem ver, o verbo também está com esse ing, pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente. Eu só estou trazendo um outro verbo para vocês verem que o padrão será o mesmo. Pessoal, caso vocês entendam inglês, mas têm dificuldade de falar, eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu desenvolvi um curso chamado Underground, que é voltado especialmente para esse público, para pessoas que entendem inglês, mas tem dificuldades de falar. Nesse curso, pessoal, a gente trabalha prioritariamente com duas habilidades, que é a habilidade de falar, obviamente, e também a habilidade de ouvir. É claro que a gente também acaba fazendo vários exercícios de ler e a gente também acaba fazendo vários exercícios de escrever, mas o curso foi especialmente desenvolvido para pessoas que querem desenvolver a habilidade de falar com mais confiança. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais desse curso, eu vou deixar um link aqui embaixo. Caso vocês não tenham interesse em fazer aulas de inglês, em conhecer mais o meu trabalho, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês conseguem acessar várias aulas gratuitas que eu tenho, porém são aulas que só estão disponíveis para quem se inscrever. Pessoal, é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.